Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito animada, porque se tem uma coisa que eu gosto é metas e desafios. E quando eu me desafio, as coisas acontecem, porque aí eu sou aquela pessoa persistente, ambiciosa, que precisa sempre correr atrás do meu e alcançar. Porque se eu não alcançar, daí, enfim, não tem essa pra mim não, eu alcanço. Enfim, tô aqui pra gente falar sobre metas para o ano novo. E não que esse vídeo seja só especificamente para 2025, afinal, é o primeiro vídeo do canal focado nisso, mas é muito mais sobre você visualizar onde você quer chegar, as suas metas, as suas vontades, os seus desejos, para que você tenha clareza nas decisões que você toma. E eu vou trazer aqui uma reflexão bem rapidinho antes da gente falar sobre essa construção de metas, que eu acho que é importante. Vocês me acompanharam boa parte, né, do ano passado, e eu vivi aquele ano, vivi 2024 com poucas metas. Na verdade, sobrevivendo. 2024 foi um ano para mim para sobreviver. Alcancei muitas coisas, consegui muitas coisas positivas. Porém, entretanto, contudo, eu precisava viver. Quebrei muitos ciclos, mudei muitas coisas na minha vida, e eu acho que justamente por ter vivido um pouco no sopro de Deus, só vivendo intensamente para poder realizar coisas que eu gostaria de realizar, eu me senti perdida em alguns momentos. E finalizei o ano perdida, apesar de estar muito satisfeita com tudo que aconteceu. Eu acho que a gente precisa sempre ter pelo menos um destino. Você não precisa saber qual vai ser o final, né? Qual é o ponto final daquilo, mas você precisa pelo menos saber o caminho que você está traçando. Qual é o objetivo lá na frente? Não é tão válido assim, né? O ponto de chegada não é tão válido para que você não fique se cobrando excessivamente, sem que você de fato alcance esses pequenos passos. A gente foca muito no final e esquece que o processo é muito importante, os pontos que a gente vai ter que chegar durante esse meio do caminho. Eu não tracei muitas metas ano passado, mas alcancei muitas coisas, amém? Mas eu acho que é muito importante que a gente olhe agora para o agora e visualize essas metas, né? Essas vontades que a gente tem, aonde a gente quer chegar. E eu, como uma boa marqueteira, dona de agência de marketing e estrategista, vou trazer para vocês uma técnica que eu uso com os meus clientes, mas que eu acredito que também serve para a nossa vida. Então, eu adaptei isso para que a gente possa ter essa clareza, ter essa visão, né? E de uma forma positiva, conseguir construir essas metas na nossa vida, sem que seja uma autocobrança muito absurda, porque eu também acho que tem que ter leveza, tem que ser leve, não dá para ser maçante. A gente já tem trabalho maçante, vida maçante, problemas maçantes. Acho que as nossas metas também precisam ter um fluxo leve e tranquilo. Então vamos lá? Bom, primeiro de tudo, a gente vai separar em alguns pilares que são importantes para a nossa vida. Então a gente tem família e amigos, e sim, eles ficam no mesmo pilar, justamente porque eu sei que muitas pessoas não têm tanta proximidade com família, às vezes são mais próximos de amigos, tá? Então a gente tem esse pilar junto. Relacionamento, e aí eu digo sim, relações amorosas, tá? Não relações de amizade, etc. Saúde, saúde. Trabalho e financeiro. Eu separei nesses 5 quadrados. Você pode separar em mais quadrados, não tem problema nenhum, mas eu acho que esses pilares são os principais de metas que a gente busca, metas que você quer chegar, onde você quer ir, enfim, e que acabam guiando o resto de todas as nossas outras vontades. Para cada pilar desses, a gente sempre tem que visualizar 3 degraus de meta. A primeira meta seria uma meta micro. O que é uma meta micro, Pri? É uma meta pequena. É uma meta que ela pode ser realizada de forma fácil. Ela não é uma meta que perdura anos, né? Depois a gente tem uma meta média, que é uma meta de médio prazo, né? Então a gente vai levar mais alguns anos ali para poder alcançar. E uma meta macro, que é uma meta master blaster. Ela vai levar tempo para ela ser alcançada, mas a gente tem outras metas no meio do caminho que a gente vai precisar alcançar. Por que eu separo nessas 3 fases? Muitas vezes na nossa vida a gente não sabe qual é a nossa meta macro. Vamos dar um exemplo aqui, eu acho que bem plausível, assim, de vida.
uma meta de relacionamento amoroso com alguém, né? Enfim, seja você solo ou você buscando um relacionamento. Uma meta macro, vamos dizer que a pessoa quer chegar ali aos seus 60, 70 anos com filhos, casado, com uma casa, com netos, enfim, é uma meta macro. Concorda comigo que tem muita coisa para acontecer no meio desse caminho? Uma meta média é, por exemplo, ter o primeiro filho, porque a meta micro entra em ter um relacionamento, encontrar uma pessoa legal, casar. Então, são degraus que a gente vai subindo nessas metas. A mesma coisa com o financeiro, por exemplo, uma meta micro. Poxa, eu quero alcançar os meus primeiros 10 mil reais investidos. Ah, uma meta média, poxa, 100 mil reais. Uma meta macro, 1 milhão, 2 milhões. Então, entende como é um processo, é diferente. E às vezes você não precisa saber a meta macro, como eu disse, e nem a meta micro. Só que se você sabe a meta macro, você sabe qual caminho você tem que perdurar, né? E aí você consegue desossar essas suas metas sem que você fique surtando. E outra coisa que eu acho que é muito positiva nesse sentido da divisão das metas nessa forma é, vamos dizer que eu não tenho meta micro, eu não tenho meta média, eu tenho uma meta macro. E aí minha meta macro é morar fora do país. Vamos dizer assim, tá? Beleza. É uma meta que não dá para acontecer do noite pro dia, porém, eu posso desossar quais são os passos que eu preciso fazer para chegar lá. Então, é realmente fazendo como se fosse uma retrospectiva de trás para frente. E aí eu vou lá atrás, tá, eu preciso fazer isso, preciso aprender um idioma, preciso ir atrás de qualificação profissional. Você vai buscando todos esses degraus que você precisa ir subindo até você chegar à sua meta macro. E eu acho que, assim, é claro que tem muito essa visão de você ir lá, realizar, colocar no papel as coisas que você gosta ou não, enfim. Mas, já que a gente pode ter direcionamento, isso ajuda você a tomar decisões interessantes, decisões que não vão prejudicar as suas metas. Se você está juntando dinheiro e é para algo muito importante, você vai pensar várias vezes antes de comprar uma besteira que você não precisa para a tua vida, né? Que só vai entrar ali, para a mulher mesmo. Você não vai comprar aquela blusinha pro cara, você não vai comprar aquele tênis, porque a sua meta é muito mais importante e vai te lembrar disso. Quando a gente não tem metas, quando a gente não lembra dessas coisas, é óbvio que você vai lá, vai tomar um impulso, vai comprar alguma coisa e vai destruir a sua meta. Então, por isso eu separei esses 5 pilares, focados em vocês desenharem, né, uma meta micro, média e macro. E se não houver, tá? Se não houver ou uma micro, ou uma macro, ou uma média, cara, só vai. Só vai. Tenha uma delas e comece a observar onde você vai. Eu falo porque eu sou uma pessoa com muita dificuldade para ter clareza. Ontem mesmo eu estava na terapia falando sobre isso, que eu não sabia muito bem quais eram as minhas metas macro, quais eram as minhas metas de vida, assim, que eu tanto queria, tipo, absurdos. E isso sempre me corroeu e me deixou muito ansiosa, porque eu gosto de planejar. Mas eu comecei a olhar com mais tranquilidade, com mais clareza, né? Então, para o meu âmbito de saúde, eu tenho uma meta micro e uma meta média. Minha meta micro esse ano, já que eu passei por um processo bem legal de emagrecimento, então agora eu quero secar gordura. E é uma meta micro que é possível fazer em curto prazo, não preciso levar 1000 anos para construir isso. Mas uma meta média, por exemplo, eu quero fazer uma maratona, que são 42 quilômetros. Então, eu quero correr tudo isso. Não é uma meta que eu vou conseguir, talvez, até o meio do ano, né? E além disso, eu queria fazer essa maratona na Disney, que eu descobri que tem uma maratona na Disney. Então, aí eu tenho mais um empecilho. Então, entende que já é uma meta média? Não chega a ser uma meta macro, porque ela não é tão impossível, ela é super possível. Só que eu tenho uma preparação, tanto financeira quanto corporal, física, para isso. E aí, quando a gente faz essa divisão, então, é esse exercício que eu vou propor aqui para vocês. Separem 5 pilares da sua vida que vocês sentem que vocês precisam
melhorar e tal, tipo, trazer essa clareza, trazer essa visualização do que vocês querem para a vida de vocês. E nesses 5 pilares, escrevam as suas metas micro, médias e macro. Quando vocês sentarem e começarem a preencher isso, seja no computador, seja no caderno, aonde for, a minha sugestão é que vocês escrevam as metas, sem saber se é micro, média ou macro, e a hora que vocês olharem, vejam quanto tempo ela leva para acontecer, né? Quanto tempo até isso rolar de fato, né? Até qual é o processo que você vai ter que levar para alcançar. E aí você consegue definir qual é a mais difícil, qual é a mais simples, qual é a mais básica, ou se uma tá no meio da outra, né? E eu acho que é um pouco sobre isso, sobre a gente não encaixotar em tantas regras, né, as coisas, e poder visualizar aonde você quer chegar. Eu acho que não todo mundo vai ter as metas macro de vida, né? Mas eu acho que, no financeiro, poxa, eu quero ter liberdade financeira. O que vai te levar à liberdade financeira? Então, a sua meta macro vai ser muito baseada nisso. Quanto de dinheiro você tem que juntar ou gerar para você ter liberdade financeira. No âmbito de relacionamento, né, que eu até dei o exemplo, eu quero formar minha família, ok, quais são os passos antes disso? Qual vai ser a minha meta micro de 2025 para ter um relacionamento? E aí construir esse relacionamento e assim por diante. No âmbito de família e amigos, poxa, eu quero me reconectar com as minhas amizades, isso é uma meta micro, você pode começar a voltar a falar com pessoas que você não falava. Saúde, eu preciso entrar em movimento, eu preciso começar a me exercitar, ou eu preciso voltar a me exercitar. Meta micro, fácil. Preciso perder 15, 20 quilos. Meta média. Porque também calma, né? Não vamos ser os doidinhos de tomar um monte de remédio e não resolver nada. A gente quer uma progressão de longo prazo. Enfim, então, a gente olhando para isso, né? Até mesmo nas metas de trabalho, quero ser promovido. Quando você quer ser promovido ou se você quer um cargo específico, poxa, você precisa olhar em que ponto você tá para saber se essa meta é micro, média ou macro. Eu acho que a reflexão que a gente tira aqui, e eu tô colocando aqui isso, não como como eu posso dizer, um exercício lindo, perfeito, maravilhoso, que você seja obrigado a fazer, mas eu tenho certeza que isso vai te trazer mais clareza sobre aonde você precisa chegar, aonde você quer ir, que decisões eu vou tomar, por que hoje eu não vou sair esse final de semana com meus amigos? Porque eu tenho uma viagem que eu preciso guardar essa grana. E não é sobre se privar, é sobre ser consciente sobre o quanto você quer aquele negócio ali, o quanto você deseja. Eu falo porque às vezes já comprei muita besteira, já gastei muito dinheiro com idiotice. Eu poderia ter muito dinheiro que eu queria para ir para Disney fazer uma maratona, por exemplo. Mas eu já gastei com muita coisa. E se eu não, e por que eu gastei com tanta coisa? Porque eu não tinha clareza sobre o que eu queria. Porque talvez eu não tivesse essa meta também, mas eu acho que era falta de clareza de onde eu ia usar isso, sabe? Porque se eu tivesse mais clareza, seria muito mais óbvio, muito mais direto e sem tanto medo, né? Então, dividam a meta de vocês, para quem quiser. Aqui na descrição tem o meu Instagram. Eu vou falar pronto para vocês um mapa para vocês dividirem e escreverem essa meta. É só vocês imprimirem ou fazerem online mesmo, fica de preferência para cada um. Então, eu vou separar ali as áreas que vocês podem preencher como vocês querem. E aí, onde vocês preencherem, vocês podem colocar a sua meta micro, média e macro. E vou botar como uma sugestão também a data dessa conclusão. É muito bom que vocês tenham pelo menos uma data, um ano onde isso tem que ser feito, tá? Para que a sua mente também não deixe essa meta esvairar e ir embora. Então, tenha clareza sobre isso. Minhas metas, tá? Muitas metas, muitas vontades. Mas, por exemplo, eu já tenho uma meta desde o ano passado, que vocês sabem disso, que é ir para Disney. É um sonho que era muito distante, que eu não tinha clareza o quanto eu queria isso. E eu coloquei isso na minha vida de que vai acontecer.
Então, eu tenho a meta de ir para Disney. 2025 pode acontecer, sim. Eu ainda estou me planejando para enxergar se é válido 25 ou 26, porque eu quero ir lá fazer a maratona que eu falei. A maratona, ela vai ser em 2026. Vocês não estão entendendo. Eu tô profetizando esse vídeo que eu vou estar lá em 2026 fazendo a maratona na Disney. Mas, ir conhecer os parques e tudo mais, a ideia é que seja 25. Se tudo rolar, vou 25 e depois vou 26 fazer a maratona. Mas é sobre isso, sabe? A partir de hoje, as minhas decisões vão ser baseadas na trajetória que eu quero traçar. A mesma coisa com trabalho, a mesma coisa com relacionamento. Todas as metas que você define nos ambientes onde você está vão te levar até onde você deseja, né? E eu acho que é sobre isso. Tem que ser sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ir lá no meu perfil do Instagram e pedir a ferramenta das metas que eu mando para vocês bem bonitinho. E claro, se inscreve no canal, deixa seu comentário e me conta se você gostou do vídeo de hoje, se foi uma forma mais leve de planejar 2025 e o resto da sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo.